Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 18 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Salmo 77 e 78. A nova geração, nós o contaremos. Levantem-se e contem para seus filhos. Hoje a palavra de Deus nos coloca diante de uma grande pergunta. Será que a nossa geração vai conseguir transmitir a fé para a geração que vem da mesma forma que a recebeu? É só olhar quantas pessoas frequentavam a missa 30 anos atrás e como é a frequência hoje. É só olhar quantas vocações tinham 30 anos atrás e quantas tem hoje. Graças a Deus, muitos estão acordando e estão até evangelizando uma geração que nunca conheceu Jesus. Mas podemos nos perguntar, como estamos evangelizando a nossa família, os nossos colegas e amigos? A nossa obra está conseguindo resultado? Salmo 77 e 78. O que nós ouvimos, o que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não ocultaremos aos nossos filhos, mas vamos contar à geração seguinte as glórias do Senhor, o seu poder e os prodígios que operou, para que tome conhecimento a geração seguinte e dos filhos que vão nascer, que por sua vez dirão aos seus filhos, para porem em Deus sua confiança, não esquecerem as obras de Deus, mas observarem seus preceitos, para não serem como seus pais, uma geração indócil e rebelde, cujo coração foi inconstante e cujo espírito foi infiel a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com simplicidade e clareza, o Salmo 77 nos coloca uma pergunta terrível. Você conseguiu passar a tua experiência de fé aos teus filhos? E se você não tem filhos, você pode se perguntar, eu consigo transmitir a fé aos meus queridos, aos meus amigos? Consigo transmiti-la de forma eficaz a tal ponto que eles também entram na intimidade viva com Jesus? Antes de responder pessoalmente, é necessária uma tomada de consciência, não para nos deprimir ou desesperar, mas para entender a extrema urgência da evangelização. As estatísticas da nossa própria igreja mostram que 80 anos atrás, os nossos avós nasceram em um berço bem cristão, católico. No mundo dos nossos avós, 95% do povo era católico e frequentava a igreja, apesar de se falar latim e não entender muita coisa. No mundo em que nasceu a geração dos 40, ou seja, 40 anos atrás, ainda os católicos no Brasil eram 90%. Mas na nossa geração, hoje, em 2020 quase, a porcentagem de quem se define católico está em queda livre. Despencou para 48%, na melhor das hipóteses. Esse número, porém, não é real, porque para ser católico é necessário viver a nossa fé, participar da Santa Missa e receber os sacramentos. E aqui nos deparamos com um número assustador que vem da própria CNBB, da Conferência dos Bispos do Brasil. Somente 5% dos católicos frequentam a missa no domingo. Em palavras simples, no mundo dos nossos avós, a igreja estava cheia porque ser católicos coincidia bastante com frequentar a missa. Mas hoje o número de quem frequenta, podemos dizer que despencou de 90% da população para 2,5% da população. Essa é a realidade aqui no Brasil, o país com o maior número de católicos no mundo. Imagine o que é em outros contextos.
Cada um de nós é inteligente e sabe projetar este número para frente. Se em 50 anos o despencamento foi desse tamanho, o que vai acontecer nos próximos 50 anos? Volta na mente a famosa frase de Jesus: quando o Filho do Homem, Jesus, voltar, encontrará ainda a fé sobre a terra? Irmãos, não falamos isso para ficar deprimidos, muito pelo contrário, para ser estimulados a reagir e entender quanto é importante evangelizar, catequizar, formar. A Igreja sabe muito bem disso. O enviado do Papa Medjugorje disse abertamente: em muitos lugares da Europa Ocidental, antigamente berços da cristandade, a prática religiosa dos que se dizem católicos caiu para 2%, ou seja, o dobro mais grave que o Brasil. E essas terras se tornaram desérticas no aspecto da fé. Por isso que esses lugares como Medjugorje, esses santuários marianos, são tão importantes como fonte da nova luz perante o desafio da nova evangelização. A pergunta é muito simples. A nossa geração conseguirá transmitir a fé a seus filhos? E uma geração mal evangelizada conseguirá transmitir a fé àquela que virá? Na França, algumas estatísticas falam que hoje tem somente 1.500 igrejas católicas e do outro lado foram construídas 2.500 mesquitas. Como se isso não bastasse, na Europa há uma infinidade de igrejas transformadas em mesquitas ou demolidas para construir mesquitas. Não temos nada contra os nossos irmãos muçulmanos e bem sabemos que a maioria não pode ser identificada com aqueles fanáticos terroristas que tanto nos amedrontam. Mas a nossa pergunta é: quem anunciará Jesus para eles? Eles também têm direito de se encontrar com a salvação que Jesus nos trouxe. Quem lhe anunciará a salvação? Diante de tanto trabalho, será que tem alguém que tem direito de ficar parado? Você, jovem que escuta esse diário, se pergunte: quantos dos teus amigos frequentam a igreja? Vão na missa no domingo ou têm a preocupação de formar a sua fé? Pergunte-se o que eu posso fazer por eles, para dar Jesus a eles. O que vimos, o que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, nós não os esconderemos aos nossos filhos. Vamos contar à geração que vem as maravilhas do Senhor, para que eles, por sua vez, as contem aos seus filhos. Irmãos, nunca houve na história desses 2000 anos alguém que tenha vivido o que estamos vivendo hoje. O risco do cancelamento total da verdadeira fé de Jesus Cristo. Precisa urgentemente arregaçar as mangas. Jesus não nascerá outra vez em Belém. Hoje Belém somos nós. Somos nós que podemos inverter esta marcha para o abismo. Faltando a fé, proliferam as drogas, os vícios, a depressão, as manias, como a da automutilação, hoje tão na moda. Perder a fé significa fazer a vida despencar. Sem a fé, uma sociedade despenca e os homens se tornam animais. Grande é a nossa responsabilidade. Repetimos, nunca houve um tempo em que a evangelização fosse tão urgente, necessária. Evangelizar é de verdade uma questão de vida ou de morte. Se formar é a base para conseguir evangelizar, porque ninguém dá o que não tem. Portanto, arregacemos as mangas, irmãos, e vamos nos tornar verdadeiros soldados de Cristo e de Maria. Jesus não tem outros sobre os quais contar a não ser nós, que estamos vivendo nesse tempo. O que vimos e ouvimos,
Vamos contar à geração que vem depois de nós, para que eles contem a seus filhos, para ensinar a colocar sua confiança em Deus, não esquecer suas obras, ensinar a observar os seus preceitos. Irmãos, vamos agora ler novamente esse salmo, à luz de tudo o que falamos e meditamos nesse diário. O que nós ouvimos, o que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não ocultaremos aos nossos filhos, mas vamos contar à geração seguinte as glórias do Senhor, o seu poder e os prodígios que operou, para que tome conhecimento a geração seguinte dos filhos que vão nascer, que por sua vez dirão aos seus filhos, para porem em Deus sua confiança, não esquecerem as obras de Deus, mas observarem seus preceitos, para não serem como seus pais, uma geração indócil e rebelde, cujo coração foi inconstante e cujo espírito foi infiel a Deus. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Chegou o momento de escolher o nosso propósito para o dia de hoje e esperamos para a vida inteira. Se nós não evangelizarmos, quem evangelizará esse mundo que está em queda livre? Vamos nos perguntar: como eu posso transmitir a beleza de Deus hoje aos meus queridos, aos meus familiares, aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho? Como posso transmitir Deus às pessoas que encontro? Esse seja o nosso propósito hoje e sempre. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática a cada hora do nosso dia o propósito que escolhemos.
Evangelizar é questão de vida ou de morte. Paz e alegria a todos. Jesus hoje tem somente a nossa boca para falar e os nossos pés para andar e anunciar neste mundo. Paz e alegria a todos. Posso ver e sentir a promessa de Deus. Se voltará toda a raça e nação a Cristo Senhor. Então uma nova canção. Mundo novo nascerá, homens novos surgirão. Se ouvirá então uma nova canção. Ide ao mundo, faça discípulos que vivam o amor. Ide ao mundo, discípulos entre todos os povos e nações. Ide ao mundo, faça discípulos que vivam o amor. Ide ao mundo, faça discípulos entre todos os povos e nações. Homens novos surgirão. Se ouvirá então uma nova canção. Mundo novo nascerá, homens novos surgirão. Se ouvirá então uma nova canção. Ide ao mundo, faça discípulos que vivam o amor. Ide ao mundo, faça discípulos entre todos os povos e nações. Ide ao mundo, faça discípulos